Olá pessoal, saudações tricolores. 3-0 foi um resultado bom da gente, né? Ficar feliz. Não caímos mais, deu uma segurada e o time se ouve um pouco melhor do que nos últimos jogos. Mas não é um jogo que anime muito a gente, porque anima no seguinte sentido: o Arias continua jogando melhor, jogando bem melhor. O Arias jogou melhor do que ele vinha jogando. Tá certo, o adversário é bem mais fraco. E o Cano marcou gols, isso é uma coisa importante. O Cano estava zerado, de repente o Cano já é o vice-artilheiro do campeonato. Então isso foi bom. Mas o Ganso melhorou um pouco, mas errou uns 3 passes, que não é costume dele errar. E o adversário é muito fraco. Essa é que é a realidade. Então agora, vendo a tabela, o Fluminense está ali em quarto. Por enquanto o que está colocando em quarto é o saldo de gols, mas por outro lado, Botafogo e Volta Redonda tem um jogo a menos. E isso é uma coisa desgastante para o Fluminense, né? O Fluminense pelo menos tivesse empatado com o Botafogo e com o Volta Redonda, já teria sido bem melhor, estaria bem mais tranquilo. 2 jogos bobos que a gente perdeu, principalmente o Botafogo. Volta Redonda a gente mereceu levar um cacete, mas o Botafogo achou um espaço e fez um gol. Depois matou o Fluminense foi pro desespero. Mas eu acho que esse jogo de hoje foi bom para ver algumas coisas. O esquema do Fluminense não dá 4-3-3, nunca deu certo. Com o Abel não deu certo. O Fernando Diniz, toda vez que ele tentou jogar no 4-3-3, não deu certo. Nosso esquema é no 4-4-2, não é um 4-4-2, é o 4-4-1-1. Todos os grandes jogos do Fluminense no ano passado foram nesse esquema. O ataque do Fluminense era Arias e Cano. O Arias fazendo meia atacante e atacante com o Cano. E o meio de campo com 4. Nos grandes jogos foram... o meio de campo foi André, Iago ou Martinelli, Nonato e Ganso. No ataque, Arias e Cano. Depois o Nonato foi vendido, nós ficamos meio perdidos. Perdemos algumas coisas quando o Nonato saiu do time. Passou um mês vacilante. Aí o Iago voltou e acertou o time. O Iago jogou bem pra caramba. Aí ficou sendo um meio de campo: André, Iago, Martinelli, Ganso. E o ataque, Arias e Cano. Porque logo depois que o Nonato saiu, o Fernando Diniz colocou o Matheus Martins como o terceiro homem como ataque. Então o ataque seria, caímos no 4-3-3. Quando ele tirou o Matheus Martins e o Matheus Martins foi para o banco, o Matheus Martins entrava muito bem com o outro time já meio cansadão. E ele resolvia. Mas o ataque era Arias e Cano. Hoje funcionou Arias e Cano, porque o último gol, jogada do Arias. O primeiro gol, se não me engano, não sei se foi o Samuel Xavier ou se foi o Arias que passou para o Cano. O Arias tem uma coisa espetacular, ele vai pelos dois lados, pelas duas pontas, ele vai além de fundo com facilidade, ele faz jogadas pela centro-esquerda, centro-direita e pelo centro com facilidade. O Keno, por exemplo, continua muito mal, ele levou um azar danado de não fazer aquele gol, que foi a única jogada boa dele. Foi aquela bola de calcanhar de letra que a bola bateu na trave, o goleiro estava morto. Mas o Keno, fora isso, não passou uma vez pelo marcador dele, como não passou uma vez pelo Wellington contra o Volta Redonda. O Wellington, que foi lateral do Fluminense, deve estar com uns 35 anos aquele cara. O Keno não passou uma vez por ele. O Jorge, não vou falar porque o Jorge está muito fraco. Então eu vi no Twitter essa semana, teve um rapaz que falou uma coisa que eu achei muito interessante e concordo com ele. O Fluminense podia testar, já que o Fernando Diniz agora adora dar teste para todo mundo, podia testar quando o Alexander voltar da seleção sub-20, um meio de campo com André Alexander, Martinelli, ou Lima. O Lima é um jogador mais completo que o Martinelli, na minha opinião. Chuta muito para gol e tem bola. E Ganso, Arias e Cano. E o Keno seria reserva do Arias, ou seria o Matheus Martins do segundo tempo. Mas eu testaria isso aí e botaria o Nino de central e o Manuel de quarto zagueiro. Aí o Fluminense ia crescer. Agora, como agora o Fluminense vai dar uma parada,
para poder acertar a tabela, acho que o Fluminense tem que treinar para pegar preparo físico, porque isso também é uma coisa pública e notória. O Fluminense não corre, né? O Fluminense quando começa o início do segundo tempo, 10, 15 minutos, já está morto. E outro time voando. Isso aí também é claro, né? Os caras começaram a treinar em dezembro, o Fluminense começou a treinar em dia 2 de janeiro. Isso não existe. É um planejamento menos 20, não é nem zero, é menos 20. Mas foi um jogo que o Fluminense ganhou, o Cano já deve ser vice-artilheiro já, isso anima, deixa o ambiente mais tranquilo e o Fluminense tem grande chance de melhorar na tabela e tem que melhorar na tabela, senão adeus. Porque o Fluminense ainda tem 2 clássicos pela frente e tem que fazer resultado nesses clássicos para poder pelo menos ser vice. Porque ganhar a Taça Guanabara vai ser muito difícil. Falou? Saudações tricolores e até durante a semana que eu vou soltar mais uns shortzinhos que são bem legais de falar e não mistura assuntos.